O Adriano sempre foi muito calmo, um pai muito presente, brincalhão demais, demais mesmo. E de repente eu vi o meu marido chegando em casa muito nervoso, estando em casa muito nervoso. Na hora de levantar, às vezes ele não queria levantar. E eu sou um pouquinho, né, assim, ó, vai ou racha. Então, cheguei nele e falei, o que é que está acontecendo? Você quer voltar para São Paulo? Você quer voltar para perto da sua família? Nós vamos embora. Entre ministério e família, eu opto pela minha família. E aí foi aonde ele perguntou quais eram os pontos que eu estava detectando, que estava causando tudo isso, né? E aí eu falei todos esses sintomas e outros mais e resolvemos procurar um psiquiatra, né? Ele foi em alguns psicólogos, mas foi aonde falou, não, seu caso precisa ir para um psiquiatra. Doutor Lucas, é comum, no caso de uma depressão diagnosticada posteriormente, como foi a do pastor Adriano, acontecer esse adoecimento dentro da família? É muito comum, porque muda toda uma dinâmica familiar, né? Aquelas expectativas da pessoa, aquelas expectativas em relação à pessoa, aquilo que ela conseguia fazer não consegue mais, aquele misto de sentimentos que envolve a doença, né? As pessoas não conhecem muito o que é, não entendem muito para onde vai, de onde vem, por que aconteceu, e fica aquela ambiguidade, né? Aquela ambiguidade. Eu tenho tudo que eu preciso, né? Eu tenho uma família bacana, eu tenho não me falta nada, né? Por que eu estou assim? E as pessoas começam a querer procurar motivo, né? Será que foi porque eu fiz isso lá atrás? Será que foi... Começa a querer procurar motivo, como se precisasse de um motivo, né? Como se tivesse que ter um desencadeador para esse quadro. Na maioria das vezes não é nada assim identificável, é uma série de fatores que confluem nesse quadro de depressão. Você chegou a achar que o problema era com você? Super! Nossa, demais, né? Porque aí nesse vem um misto de todo um processo que às vezes vem da infância, né? De você ser rejeitado, e que eu tive isso na minha infância, tudo. Então, assim, falei, pronto, meu marido não me ama mais, né? Até o interesse em relação na área sexual também, já não... Falei, vixe, meu Deus, engordei, o que aconteceu? Né? Não tem mais atração por mim. E eu pensei realmente que alguma coisa era comigo, né? Mas também perguntei pra ele, o que é? Você não me ama mais? Cheguei até a falar assim, você conversa com um, conversa com outro, mais do que com a sua própria família. O que está acontecendo? Tem algum sentimento, né, por fora do que aqui dentro? Então eu falei. No primeiro momento, a Fabi contou que eles foram procurar um psicólogo. É comum, Guilherme, ter realmente essa procura, esse primeiro diagnóstico vir, às vezes, até para um outro problema. Às vezes ela estava achando que era um problema de casal, né? E depois acabar entendendo que não, tem uma doença, tem uma enfermidade emocional por trás disso? Thalita, acontece das duas maneiras. Você pode chegar por indicação de um próprio psiquiatra, que às vezes foi o primeiro profissional a ser contactado. Ou é muito comum chegar por indicação de um amigo, de alguém que faz parte dessa rede de relacionamentos, que conhece, que já passou pelo mesmo processo ou que viveu algo semelhante e acaba indicando, olha, vai lá, procura fulano, é um momento tranquilo, você vai gostar, né? Talvez 80% das indicações que a gente tem vem por essa via, que é a via de rede de contatos que a pessoa tem. E é claro que nesse primeiro contato a gente vai procurar entender o que está acontecendo. E assim, é tão comum isso, né? Porque muitas vezes você tem uma questão que está na família e a esposa que te liga, né? Ah, você tem um horário, eu estou precisando ligar de um esposo que está passando por um processo. E a gente sempre orienta que a pessoa, sendo maior de idade, nos procure diretamente, para a gente poder entender e conversar. E quando necessário, é claro, a gente sempre chama o outro cônjuge para a gente poder entender essa complexidade, entender esse adoecimento, que na verdade está acontecendo de forma conjunta, né? Porque todo mundo ali vai ser envolvido no processo do que está acontecendo. E é tão interessante, né? Porque a Fabi acabou de colocar, como que ela acaba percebendo e fazendo uma reflexão, poxa vida, será que está acontecendo algo comigo? Será que eu também ajudei a ser o causador, a fonte dessas questões que estão acontecendo?
E envolvem os filhos, dependendo da idade dos filhos, tem intervenções diferentes, tem consequências diferentes. Por isso que é muito interessante, quando a pessoa entra no processo de adoecimento, na busca de ajuda, receber orientação em família. Todos receberem orientação, porque ali vai ter um papel para cada um. E separar, né? Separar exatamente assim, o que é o meu conteúdo que está contribuindo para isso e o que é do outro. Para a gente entrar no processo, para a gente não entrar no processo de culpa, para a gente não entrar num processo de dor, para a gente não entrar também num processo de sofrimento e buscar essa ajuda conjunto. É necessária, nesse momento do adoecimento familiar, é necessária uma busca pela essa cura também de modo integral, de modo em conjunto ali. Ela identificou alguns problemas que estavam ligados até a sua percepção mesmo emocional, seu senso de valor, problemas ligados à sua infância, como rejeição e outras coisas mais. É normal, durante esse período, identificar outros processos, ou de depressão, ou algum outro tipo de dificuldade emocional junto em momentos como esse de crise? Sim, eu brinco assim, nessas crises é um grande momento para a gente reordenar a vida toda, né? É um saculejo familiar ali que fala, olha, agora a gente vai... A vida tinha que estar vindo para cá, ela está desviando, agora a gente vai identificar o que está acontecendo, que está atrapalhando emocionalmente, enquanto a gente vai consertando a rota, né? Enquanto a gente vai puxando. Então, já tirar os comportamentos ruins, acrescentar comportamentos e habilidades boas para a gente entrar no caminho, né? E casamento é um caminho junto, é um caminho conjunto, é os dois. Não tem como eu pegar um e querer que ele puxe o outro, né? Que eu querer resolver uma situação ali com um só, né? Eu me pautando em um. Então eu preciso acrescentar os dois. A gente tem que orientar as pessoas, né? O que falar, o que não falar, né? Principalmente. Essa orientação ela é fundamental. Sempre que eu posso, também eu trago a pessoa no consultório, né? Eu peço para vir o cônjuge, ou a mãe, ou o pai, dependendo com quem mora. Tem frases que a pessoa fala, assim, às vezes com intenção motivadora, né? Mas às vezes ela atrapalha tudo que a gente conversou ali no consultório com uma frase. Você ficou ali um tempão com a pessoa conversando, explicando, quebrando paradigmas, e uma frase mal colocada, a pessoa já entende aquele tanto de coisa e destrói todo o trabalho que você fez ali muitas vezes no consultório. Você entende como efetivo, doutor Lucas, nesse período, sobretudo, a gente colocar em prática uma referência que é bíblica, inclusive, de ouvir mais e falar menos? Sim, com certeza. Principalmente quando não sabe do que está falando, né? Do que se trata, do que é o tratamento. Essa psicoeducação que a gente chama, né? A gente educa a pessoa e educa os familiares do que a gente está enfrentando, por que tem um período de medicamento, quais são as fases do tratamento, o que a gente espera, né? Não ficar se testando antes da hora, né? A gente tem a fase que a gente vai para confrontar as dificuldades, a gente tem a fase que a gente vai só se fortalecer sem confrontar nada, a gente vai pegando aos poucos, não tem, vem de fases. Então a família, ele participar disso tudo é importante e respeitar essas fases do paciente. Depois desse momento, você tem vivido todas as fases, já são mais de 8 meses de tratamento do pastor Adriano. Como que foi o diagnóstico, quando vocês como família receberam o diagnóstico? Bom, como ele falou, nós tivemos o caso na família dele, né? A irmã dele já teve depressão. Eu confesso que eu fiquei preocupada, porque o nível da depressão dela foi bem, né, a psicossomática, não sei como chama hoje, e eu fiquei preocupada. Mas eu vi que ele não estava com esses traços que ela tinha, né? Mas eu confesso que a minha preocupação maior foram as meninas, né? Nós temos uma filha de 9 anos e a de 2 anos. E a de 9, nós conversamos muito com ela e ela percebeu, só que ela não falava, né? Apesar de nós darmos liberdade para ela nos contar sobre tudo, eu percebi uma noite, eu cheguei nela e perguntei como ela estava. Aí ela, por que você está me perguntando isso, mamãe? Eu falei assim, não, filha, eu quero saber, diante de toda essa situação, porque nós contamos para ela, né? Nós falamos, olha, o papai foi diagnosticado com depressão
E então a gente vai passar um processo. Aí ela até falou assim, por isso que ele tá muito nervoso, o papai nunca foi assim. Então assim, eu confesso que meu chão sai nessa hora, né? Com filhos, minhas filhas, eu confesso. E aí eu fui conversando com ela porque ele teve muito efeito colateral, né? Cada hora era um. E a irritabilidade foi uma assim, punk mesmo. E aí ela falou, eu tô triste porque o papai, por que ele não passa logo, não acaba isso? E aí eu tive que explicar sobre os efeitos que dá no remédio, né, sobre toda essa questão e que a gente ia ainda passar por alguns desafios e que nós estaríamos juntos nessa. Né? E ela, assim, sempre muito amorosa. A Sofia, a gente ainda não entende muito, mas a gente tenta cobrir ela com muito amor, né? Com muito carinho. Mas é bem, realmente, quando se dá o diagnóstico, a gente tem um baque. Mas, junto com o baque, veio o alívio em saber o que é. Porque até então nós não sabíamos, então tinha um monte de suposições, né? É isso, é aquilo, sou eu, é ele, vixe, é todo mundo aqui, é a cidade, até a cidade a gente culpava. E de repente, quando veio o diagnóstico, fala, ufa, então tá, qual é o caminho? Tem que comprar o remédio, tem que fazer exercício, tem que ir em terapia. Então nós vamos fazer tudo que tivemos que reajustar, nisso entra o reajuste na família, financeiramente até, porque não era, né? Nós não tínhamos gastos dessa maneira com psicólogo, com remédios todo mês e de repente, então, tivemos que fazer alguns reajustes que, inclusive, falei para Sara, filha, algumas coisas que você tinha, por enquanto não teremos, mas calma que vai dar certo, vai passar. Então, é realmente em família, sabe? A gente tem tentado viver um dia de cada vez. Fica mais leve assim, né, Guilherme? Sem dúvida nenhuma. É todo o processo, quando a gente reconhece ele, olhando para as nossas capacidades, para as nossas limitações, para aquilo que a gente tem enquanto falibilidade. Nós não somos perfeitos, né? A gente vai ter uma série de coisas que a gente vai enxergar, que a gente precisa de melhorar. Então, quando a gente começa a perceber que tem um desafio diante de nós, mas também vem aquele socorro, né, Fabi? Tem um socorro, tem um alívio, tem uma direção para a gente poder caminhar. Isso tudo ajuda muito. É claro que os processos podem ser mais curtos, como tem processos que são muito longos, Thalita. Né? Tem pessoas que, claro, podem estar nos ouvindo, que estão aí passando por um processo há 2, 3, 4, 5 anos, às vezes muito mais do que isso. Então, tem processos que são mais crônicos, são mais longos. Então, tem cuidados diferentes com relação a isso, porque as adaptações têm que também alcançar níveis de longevidade. Eles têm que ser mais duradouros enquanto processos de mudança. E às vezes atravessa, né, quem tem filhos pequenos, às vezes atravessa até uma geração da nossa família. Então, é um processo mesmo de se adaptar a essa realidade, uma nova realidade que está diante de nós posta, reconhecendo que hoje é ele que está passando, mas amanhã pode ser eu. Né? Ninguém está livre de passar por um processo de um acometimento de algo emocional na sua vida. Claro que diversas ordens, mas sempre com uma disponibilidade, uma disposição para estar aberto, se colocando na honestidade, dizendo daquilo que está acontecendo, que quanto mais rápido você tiver uma intervenção, mais rápido você consegue também um resultado. Doutor Lucas, qual que é a resposta que o senhor entende pela experiência em consultório, nos atendimentos e também a ciência? O que ela mostra a respeito de tratamentos que são feitos em parceria com a família, que a família está sendo também atendida, obviamente, não só o paciente, mas a família de forma integral, junto, associado com terapia, atividade física, como ela falou. Quando não tem um apoio da família, a gente já se prepara, né? A gente fala assim, a dificuldade vai ser muito maior, porque é muito mais difícil mesmo. A pessoa querer brigar ali sozinha contra um transtorno, que tem dia que ela vai acordar mal, tem dia que vai acordar extremamente irritada, assim, sem motivo. E às vezes acordou muito bem e fica mal ali, sem motivo, né? Sem motivo. Se a pessoa não entende, né? Tá mais irritado, se ela não entende que essa irritação não é da pessoa, né? É de uma situação que ela está vivendo, ela está irritada, né? Ela está com um comportamento ruim, ela não tem um comportamento ruim. Começa a pesar demais em cima da pessoa desnecessariamente. Ela quer fazer um movimento de mudança, mas vem aquele dia de baixa e o dia de baixa é muito mais baixo, porque tem outras pessoas para
para apoiar mais, né? As expectativas que ela se frustra, ela não tem um suporte. Então, quando a família não apoia, é muito nítido assim no consultório quando vem a família. Mas ela vai tomar muito tempo? Mas esses remédios fazem isso? Esses remédios fazem aquilo? Mas eu não queria que ele tomasse remédio, não tem outro jeito. É muito diferente, a evolução é diferente, o engajamento da pessoa é diferente. Às vezes ela não volta e volta mal e volta pior. Aí quando é assim, eu peço a pessoa para sair, eu já preparo ela. Eu peço o acompanhante para sair, quando eu já vejo que ele não vai ser uma ferramenta para mim, eu já peço para sair, eu já preparo a pessoa. Falo, olha, vai falar isso com você, mas não é por mal, né? É um movimento de tentar te ajudar, é o que ele tem para te oferecer, mas não é o que você precisa nesse momento. Porque às vezes a própria família está num processo de adoecimento, às vezes até maior que aquela pessoa, na verdade, ela é a que está mais pronta para poder lidar com a doença, às vezes, naquele momento, né? Sim, às vezes ela tem todo um contexto adoecido ali, né? Todo um contexto que a pessoa está inserida, todo um adoecimento familiar, muito comum, não ser só um. Fabi, nós queríamos agradecer por você compartilhar dessa sua experiência, né? Vocês estão juntos como família, se curando, se renovando. O Guilherme fala algo muito interessante a respeito do casamento, que casamento requer atualização constante. Vocês, diante dessa crise, diante desse enfrentamento, têm se atualizado e atualizado a relação de forma conjunta. Então, a gente Guilherme, queria te pedir para você poder representar o nosso carinho com esse girassol. Muito obrigada, você é um bom motivo para poder viver. Obrigada. Deus te abençoe. Parabéns por tudo, essa coragem desse enfrentamento junto com seu esposo. Obrigada. Deus abençoe vocês. Também, obrigada. Que Deus te abençoe. Buscar a cura em família tem despertado o pastor Adriano para trilhar um novo caminho. E como ele não anda sozinho, segue mais confiante de que, como sociedade, também estamos juntos nessa jornada. Veja no próximo episódio.